Ottoni está aqui conosco, tem a agenda em Jataí e também fala também dessa corrida eleitoral, ele que disputa mais uma vez as eleições. Deputado, bom dia, prazer recebê-lo aqui na Difusora FM. Bom dia, é uma satisfação poder participar com vocês aqui mais uma vez, nesse espaço privilegiado de comunicação, tradicional, não apenas para Jataí, mas para toda a região. Fico honrado e agradeço e parabenizo vocês pelo gesto democrático de espaço para os candidatos, para que possam expor as suas ideias, mostrar o seu trabalho e fazer com que esse processo eleitoral ele seja realmente aquele momento cívico, Sim. Momento de cidadania, onde as pessoas possam conhecer as propostas e possam escolher bem os seus representantes. Abraçar também o Gabriel, que acompanha o senhor, está fazendo os registros aqui. É sempre importante ter a equipe também, ter essa divulgação do trabalho, ainda mais hoje com a força que as redes sociais têm, né, deputado? É verdade, esse é o nosso propósito, de sempre estarmos no estado de Goiás, em todas as regiões. Uma marca do meu trabalho em todo o estado de Goiás, uma das marcas é essa, de estar presente nos municípios, independente de época de eleição. Alguém pode estar nos ouvindo agora e falar, mas agora já é época de eleição. Sim. Pois é, mas o ano passado não era ano de eleição e eu estive aqui também, estive em Jataí 2, 3 vezes. Então, essa é uma marca do meu trabalho, estar presente em todos os municípios, registrando, recebendo sugestões, porque tudo isso contribui para o meu trabalho em Brasília. E quais são os assuntos que trazem o senhor a Jataí nessa sexta-feira? Eu venho, nós estamos num período de campanha, mas eu venho a trabalho mesmo, eu venho ao trabalho do mandato, e é claro que eu aproveito para poder fazer os contatos políticos e eleitorais, mas eu estou numa agenda aqui em Jataí, uma agenda da Assembleia do Sindicato dos Servidores Públicos Federais. Tem uma agenda regional, 25 municípios aqui representados pelo sindicato. Hoje eles fazem durante o dia, esta assembleia para debater assuntos de interesse da categoria e também discutindo a questão do cenário político nacional. Então eu fui convidado para participar dessa assembleia. Ela acontecerá ali na Associação dos Servidores da SUCAM, aqui do Sudoeste Goiano. E então vim para essa atividade, mas irei também a Mineiros, para poder participar lá em Mineiros também de outra atividade. Deputado, e eu vi nas redes sociais que o senhor prefere andar de carro e não de avião pelo estado. Por qual razão? Não, essa é uma marca do meu trabalho também. E vejo que isso aí, às vezes as pessoas falam, o deputado leva uma desvantagem porque anda de avião, não anda de avião, enquanto outros estão andando de avião, ele está andando de carro e está levando a desvantagem. Ao contrário, eu levo a vantagem. Por quê? Porque ao andar de carro, eu faço questão de passar em todas as cidades. Então eu tenho mais condição de poder fazer o contato. Por exemplo, se eu vou para Mineiros, eu vou de avião, eu saio de Brasília, eu desço lá em Mineiros e volto, só tive o contato em Mineiros. Agora, se eu venho de carro, eu tenho condição de município a município, mesmo que seja num contato rápido, mesmo que seja... eu tenho condição de receber uma sugestão, de receber uma crítica, de poder fazer um contato, de levar uma informação importante para aquela região. Então, esse é um método de trabalho. É claro que ele é mais cansativo, mais trabalhoso, mas ele tem um rendimento maior e me coloca em contato direto com a população, com a comunidade, que é o papel do representante. Pela experiência que o senhor certamente conhece todas as GOs que cortam o estado. Como o senhor vê a situação das rodovias estaduais hoje? Eu ando bem pelo estado, como eu disse, eu faço tudo isso de carro em muitas regiões, eu mesmo dirigindo, então conheço bem. Nós temos alguns desafios, em algumas regiões temos desafios ainda para serem superados de GOs, mas vejo um trabalho que está sendo feito de recuperação das GOs. Já tivemos momentos piores, mas ainda precisamos melhorar muito ainda em muitas regiões do estado. E nessas visitas, né, hoje em Jataí, tem uma visita mais específica, mas tem algum benefício que o senhor pretende anunciar para Jataí, ou por conta até do período eleitoral, isso não pode ser feito? Nós estamos acompanhando de perto ações importantes do governo federal, do governo do presidente Lula aqui em Jataí. E é importante registrar
o quanto que Jataí está sendo beneficiado pelo governo federal, pelo governo do presidente Lula, agora nesses 3 anos e meio. No último governo, Jataí não teve uma obra sequer que pudesse falar que o governo federal tivesse trazido para o município. Em 3 anos e meio apenas do governo do presidente Lula, agora, eu falo só das obras de agora, que estão sendo encaminhadas. Nós temos uma unidade básica de saúde, colocadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento. Nós temos uma creche também prevista para o município através do FNDE. A policlínica, que aqui vai ser muito importante, não apenas para o município de Jataí, mas para toda a região, porque a policlínica vai atender a especialidades da saúde em várias áreas e para atender toda a região com recursos do Ministério da Saúde, recursos do governo do presidente Lula. Então, ao vir aqui, eu estou acompanhando de perto todas essas ações do governo federal. Nós temos também um ônibus de transporte escolar que já foi entregue, nós temos uma ambulância do SAMU também entregue, e acompanhando de perto aqui 2 instrumentos importantes na área da educação aqui no município de Jataí, que serve a toda a região, que nós temos um orgulho muito grande, eu tenho de poder participar e acompanhar desde o início, é o Instituto Federal, né, que cumpre um papel estratégico na formação profissional dos nossos jovens, e a Universidade de Jataí, que acompanhamos aí todo o processo de emancipação e afirmação da nossa Universidade Federal de Jataí. Aqui é importante ressaltar o trabalho importante que a reitoria tem feito. O professor Cristiano tem feito um trabalho excepcional em Brasília, sou testemunha disso, sempre presente em Brasília, buscando recursos, criando as condições necessárias para que a Universidade Federal de Jataí cada vez mais cumpra o seu papel para o município e para toda a região. 7h30. Atenção, Paraíba. A Paraíba Pneus e Carretinhas está contratando serralheiro. Se você tem experiência na área e está interessado na oportunidade, leve seu currículo diretamente até a empresa ou envie pelo WhatsApp 64996715752. 64996715752. Não perca essa oportunidade. Atenção, amigo pecuarista, o Altino das Sementes informa que tem semente de braquiarão, braquiária rusiense para palhada e braquiária umidícola. Fale com o Altino das Sementes na rua 101, número 226, setor Maximiliano Pérez, abaixo da Comigo. Telefone é o 999882784, 999882784. Deputado, o senhor está agora em qual mandato já de deputado? 6º mandato de deputado federal. O senhor está tentando o 7º mandato, né? Estou no 6º mandato de deputado federal, em Brasília, sempre atento a todas as oportunidades de investimentos, de recursos do governo federal para trazer para o estado de Goiás. Então esse é o meu trabalho e é por isso que eu ando muito, por isso que eu viajo, vou direto nos municípios, para poder, no contato direto com o município, conhecer a realidade, recepcionar as sugestões e em Brasília poder estar atento para tentar atender essas oportunidades. Jataí, por exemplo, tem sido bem privilegiada porque nós temos aqui em Jataí uma representante importante, que é a professora Bia de Lima. A professora Bia de Lima é nossa representante na Assembleia Legislativa e ela cumpre muito bem esse papel de poder levar as reivindicações. Aquilo que é do Estado, ela tenta resolver lá na Assembleia Legislativa. Mas aquilo que é atinente ao governo federal, ao trabalho em Brasília, ela sempre está cobrando, sempre encaminhando, e esses benefícios que chegam para Jataí passa pela mão e passa pela reivindicação e pelo trabalho que ela realiza sempre em prol do município. Então esse trabalho nosso conjunto, eu como deputado federal, ela como deputado estadual, isso ajuda o município de Jataí. Então esse é o nosso propósito, o mandato em Brasília, servir a comunidade. E nesse contato com as lideranças, e aqui, como eu disse, temos essa liderança especial, importante, que é a professora Bia de Lima como deputada estadual, ela me ajuda também em Brasília a saber daquilo que é necessidade e com essa necessidade trabalhar para que o recurso esteja presente no município. Eu queria que o senhor falasse sobre sua trajetória até chegar a deputado federal, até para que a população possa saber mesmo das origens do deputado Rubens Ottoni e a relação do senhor com a cidade de Jataí. Eu venho do trabalho, eu não tenho um histórico familiar de participação política. Eu venho dos movimentos sociais, venho do movimento popular, do trabalho da igreja católica. A minha vocação para a política e esse espírito de servir,
ele veio lá dos grupos de jovens, da Igreja Católica. E nesses grupos de jovens eu aprendi que nós devemos ajudar o próximo, servir a comunidade, defender a justiça, defender o bem, né? Então aprendi também que a política deve ser o espaço, não espaço de guerra, de enfrentamento, só de crítica e de tentar desacreditar as outras pessoas, mas a política ela é feita pode ser feita de maneira séria, de maneira honesta, de maneira competente. Política pode ser baseada na ética, no compromisso social, na participação popular, na defesa dos direitos da cidadania. E foi essa visão que a igreja me formou, que acabou me empurrando, me levando à atividade política, percebendo que na política poderíamos servir mais à comunidade. Então, nesse trabalho, essa minha participação na igreja continua até hoje, mas lá naquela época, eu ainda jovem, foi o início do PT, 1980. Então, participei da formação do PT e essa é uma outra marca do meu trabalho, a coerência, a firmeza de propósito. Hoje são poucos os políticos, por exemplo, no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, que estão no mesmo partido desde que iniciaram na política. O senhor sempre foi do PT, então? Desde 1980, desde a fundação, participei da fundação e de lá para cá vivi momentos de alegria, de tristeza, momentos de vitória, de derrota, mas sempre firme naquele propósito, naquela ideia que nós sempre defendemos. E hoje eu estou no meu 6º mandato e me sinto cada vez mais na responsabilidade de servir as pessoas, de ajudar a comunidade. As pessoas às vezes encontram comigo andando pelo estado de Goiás todo, fala assim, deputado, o senhor trabalha demais, precisa disso? Eu falo, olha, eu trabalho muito, sabe por quê? Para honrar a confiança das pessoas, para poder dar o meu testemunho de vida que nós podemos fazer a política com seriedade. Agora, o senhor está no 6º mandato, né, buscando o 7º mandato, já pensou em se candidatar ou a senador ou a governador? O senhor tem esse projeto em mente ainda um dia? Como é que o senhor vê essa situação de disputa de eleição em outro cargo? Não, eu não tenho essa ambição. Para te falar a verdade, nem o cargo de deputado federal eu tenho essa ambição de ter que ter esse cargo. É claro que aonde a gente é plantado, a gente é chamado a servir. E às vezes tem alguns lugares privilegiados. O mandato de deputado federal, sem dúvida nenhuma, ele nos permite poder servir a comunidade. Agora, uma candidatura a governo, a Senado, ela depende mais ainda de articulações políticas, de acordos, de coligações, de alianças. Então, isso não depende só de mim. Mas no caso de uma candidatura a deputado federal, eu sempre coloco meu nome à disposição para servir as pessoas. Até porque nós temos ajudado muito, ajudado os municípios, ajudado as entidades sociais, temos inúmeras atividades, entidades sociais, mais de 100 entidades sociais espalhadas pelo Estado, que recebem também contribuições do nosso trabalho na área da saúde, da assistência social, na área da educação. Então é por isso que nós estamos na política, para servir as pessoas, para ajudar a comunidade. Ao longo da carreira política do senhor, politicamente falando, né, o senhor sempre esteve aqui em Jataí, sempre presente. Quais os benefícios que o senhor destacaria de mais relevância? É lógico que todos, cada um tem a sua, né? Mas que o senhor destacaria nesse período? Embora é um tanto mais amplo, né? São 6 mandatos, mas o que o senhor destacaria como emendas ou benefícios marcantes? Ao longo do tempo, eu tive aqui a grata satisfação de poder participar de momentos importantes de intervenção do governo federal aqui no município. Tive a oportunidade, no início do programa Minha Casa Minha Vida, contribuir para trazer inúmeros recursos que possibilitaram aí milhares de moradias populares para o município de Jataí. Na área da agricultura, trouxe trator, patrulha agrícola. Na área da saúde, possibilitando recursos para atender a saúde, mas eu destacaria para você, eu já me sentiria contemplado, sentiria com o sentimento do dever cumprido, só de ter participado, evidentemente, numa ação conjunta, a muitas mãos, com a participação de várias outras lideranças, para poder ter participado da implantação da Universidade Federal de Jataí,
aqui no município, servindo a toda a região. E poder ajudar a consolidação do Instituto Federal, que garante o ensino profissionalizante. O Instituto Federal e a Universidade Federal de Goiás, para mim, é uma marca importante de quem defende a educação pública, gratuita, de qualidade e que dê oportunidade para todos os nossos jovens eles poderem ter uma formação profissional, ter uma formação acadêmica, independente de onde ele venha. Então eu me sinto assim orgulhoso de, ao longo desses anos, ter possibilitado e ajudado, contribuído, somado com outras lideranças para que essas duas instituições elas possam cumprir o seu papel para Jataí e para toda a região. 7h38, para fechar essa primeira parte, deputado, como é que o senhor vê a candidatura do Luiz César Bueno ao governo do estado? Como é que o senhor vê o cenário, a situação dele, do partido, na busca, primeiramente, acredito que o primeiro passo seja ir para o segundo turno e depois conseguir arrebatar apoio para chegar até ao governo do estado? Você tem toda a razão. Uma eleição em 2 turnos tem os desafios que são colocados. É por isso que eu não tenho dúvida que essa eleição para governo em Goiás ela está totalmente aberta. O jogo está começando, o programa de rádio e televisão nem iniciou, então nós teremos aí a partir do dia 28 o programa de rádio e de televisão. Então isso é uma outra fase. Aí é que começa, digamos, o jogo para valer. E vejo que o Luiz César Bueno, nosso candidato ao governo do estado, pelo PT e por uma coligação onde nós temos 7 partidos, o PT, o PCdoB, o PV, o PSOL, a Rede, o PSB e também o PDT. O Luiz César Bueno, pela sua experiência, ele foi vereador em Goiânia, foi deputado estadual várias vezes na Assembleia Legislativa, tem uma experiência, um profissional renomado, uma pessoa que tem um entendimento muito grande da realidade do nosso estado, tem todas as condições no debate, na discussão, a partir do programa de rádio e televisão, abrir um espaço e buscar isso que você disse, buscar estar no segundo turno. E aí é um outro jogo, é uma outra realidade, uma outra disputa, e nós estamos trabalhando para isso, para que Luiz César Bueno esteja no segundo turno. 7h40, até parei o relógio aqui, né? 7h40, eu vou fazer um breve intervalo, deputado, na volta a gente volta com entrevista com o deputado Rubens Ottoni, né? A gente vai falar um pouco mais sobre a questão presidencial, questão da corrupção no Brasil também, né? O descrédito, né? Os eleitores um pouco descrentes de política, e a gente vai pegar a visão aí do deputado, questão da violência contra a mulher também, outro assunto bastante debatido, o deputado federal Rubens Ottoni do PT. A gente volta com a nossa entrevista após o intervalo aqui na Difusora FM, o tempo todo com você. Jornal das 7. A mega promoção Corujão da Móveis Planalto já está no ar. Preços e condições assim não se repetem. Até a concorrência está aqui aproveitando. Lavadora automática de 14 quilos, só 12 vezes, de R$ 179,90 no carnê. Smart TV, 43 polegadas, só 12 vezes, de R$ 169,90 no carnê. Guarda-roupa 4 portas com espelho, só 12 vezes, de R$ 149,90 sem juros no carnê. Estofa do Berlim, 3 lugares, só 12 vezes, de R$ 169,90 sem juros no carnê. Móveis Planalto, cobre qualquer oferta do Brasil. Se uma já é boa, 2 é melhor ainda. Aéreo Auto Peças e Mecânica e Aéreo Auto Center. Serviços de freio, suspensão, alinhamento, balanceamento, câmbio, motor, funcionamento, troca de óleo do motor, de câmbio automático e mecânica em geral. Aéreo Auto Peças e Mecânica. Rua Tiradentes 22, Setor Antena. Fones 36-32-44 98453-1103. E Aéreo Auto Center. Rua Caiapônia 518, Setor Santa Maria. Fone 98432-1104. Aéreo Auto Peças e Aéreo Auto Center. Referência em atendimento e qualidade. Um amigo cuidando do seu veículo. Olha, não fica andando de um lado pro outro perdendo
perdendo tempo não, gente. Vai direto na JVL. Lá tem tudo em material elétrico, hidráulico. Lá você encontra tubo, conexão galvanizado, roda d'água, inclusive reparo. Lá tem aquecedor solar que é pra poder economizar energia. E pra jardinagem tem roçadeira e cortador de grama. E a JVL informa que para sua comodidade tá recebendo lâmpada e luminária queimada pra destinação correta, evitando a poluir o meio ambiente. JVL, lá você fala diretamente com o dono. Fone 36329000 ou então você chama no zap 996139802. JVL, fica ali do lado da prefeitura. Plena Unidade 2, um complexo de saúde completo para você. Aqui você faz seus exames com qualidade e segurança. Endoscopia, colonoscopia, pletismografia, mapa, Holter, ecocardiograma e muito mais. Contamos com um setor especializado em oftalmologia e fisioterapia, além de diversas especialidades médicas. Temos um moderno centro cirúrgico para seu atendimento com tecnologia e conforto. Plena Unidade 2, em frente à Plena Clínica Médica. Excelência, cuidado e preço justo. Tudo em um só lugar. Quem cuida escolhe bem, quem ama cuida além. É nutrição, é qualidade pro seu cachorro com carinho de verdade. Em cada fase da vida, Crosby tá junto em toda a realidade. Crosby, Crosby, é cuidado todo dia. Crosby, Crosby, mais saúde e energia. Crosby é nutrição, é amor em cada grão. Crosby tá comigo. Crosby, cuidado que alimenta. Ford Regivel, um novo conceito está se formando. As melhores lojas do Brasil, as mais bem pontuadas na Ford, as melhores em satisfação dos clientes, superiores em performance de vendas e, claro, os clientes mais felizes e satisfeitos. Tudo isso porque temos os melhores produtos e o melhor atendimento do mercado. Ranger, F-150, Territory, Bronco, Maverick, Transit, toda a linha Ford com as melhores condições do Brasil. E a melhor avaliação do seu usado é na Regivel. Venha nos visitar e sair de Ford novo. Ford Regivel, certeza de um bom negócio. Desacelere, seu bem maior é a vida. Difusora FM. Jataí se prepara para um grande encontro de esporte, lazer e tradição. Nos dias 5 e 6 de setembro, acontece o torneio de pesca de Jataí, no Lago Bom Sucesso. As inscrições já estão disponíveis na Feira Coberta, no CAT, Centro de Atendimento ao Cliente, e também no Lago Bom Sucesso. Dia 5 e 6 de setembro, torneio de pesca no Lago Bom Sucesso. R$160 mil em prêmios. Prefeitura de Jataí, desenvolvimento e coração. Das 7 às 8h20, você ouve Jornal das 7. Seu noticioso completo. 7h45, de volta com o Jornal das 7. Atenção, Jataí, vem aí uma novidade que vai surpreender você. Jataí acaba de receber um novo conceito em móveis e eletro. Está chegando a Capricho Móveis, rede que já é sucesso no interior de Goiás, com mais de 30 lojas. São móveis, colchões, estofados, eletrodomésticos e eletrônicos. Tudo com os melhores preços, muita variedade e ofertas especiais. E tem mais. Na Capricho Móveis você compra e conta com entrega e montagem dos móveis, tudo grátis. Não compre nada agora. Espere a mega inauguração da Capricho Móveis em Jataí. Próxima segunda-feira, dia 24 de agosto, não perca. Capricho Móveis chegando para fazer história. Avenida Tancredo Neves, 401, próximo ao Jataí Shopping. Retomando nossa entrevista aqui com o deputado federal e candidato à reeleição Rubens Ottoni. Falando em Jataí, deputado, queria que o senhor falasse da relação com o ex-governador, o saudoso Maguito Vilela. Jataí faz parte da nossa história, o Maguito faz parte da história e levou toda a história de Jataí para o cenário nacional, né? E eu tive a oportunidade e satisfação de conviver com o Maguito. Tivemos a oportunidade de estar juntos politicamente em várias oportunidades. Quando ele foi prefeito de Aparecida de Goiânia, tive a oportunidade de ter uma atuação efetiva junto a ele, que me deu assim, uma confiança muito grande. Conhecia de perto a seriedade de propósito. Isso me aproximou muito na época, né? Sempre trabalhei e ajudei bastante e tinha uma ligação muito grande com o nosso governo federal, com o presidente Lula. Tudo isso facilitou para que nós pudéssemos trazer recursos para Aparecida de Goiânia, quando ele foi
prefeito naquela cidade, mas aqui para Jataí. Eu citei o exemplo aí do programa Minha Casa Minha Vida, que nós trouxemos milhares de habitação aqui para o município, e também o trabalho de infraestrutura para o município a partir dessa relação que nós tivemos sempre muito próximas e positiva com ele. O senhor falou no bloco anterior sobre a questão do horário eleitoral. O senhor acredita que a propaganda no rádio, na TV, os debates, mesmo com a força que as redes sociais têm, o eleitor ainda presta atenção? O senhor acha que ainda tem alguma influência em relação à escolha do eleitor? Você disse bem, nós temos a novidade cada vez mais, o mundo vai avançando nos instrumentos de comunicação e as redes sociais ocupam cada vez mais esse espaço, mas nada que faça com que a gente descarte os outros canais e as outras oportunidades. Eu costumo dizer, inclusive, o seguinte, tem rede social, tem rádio, tem televisão, tem debate, tem isso, tem aquilo, né? Mas não tem nada que substitua o contato direto com o eleitor. Então, até aquele contato direto com o eleitor, ele é fundamental. Agora, é claro que o contato direto com o eleitor você não tem condição de fazer com todos, porque o tempo não permite isso. Diminuiu, né? Então, com isso, você tem que usar todos os instrumentos possíveis. E os debates, eles são muito importantes. O trabalho no rádio e na televisão, mas aquilo ali é muito chato, ali eu não consigo ouvir. Aí cabe a cada candidato, a cada coligação, a cada partido, fazer a sua criatividade para fazer daquele espaço um espaço que possa dialogar com a comunidade. Como eu disse para você no início, eu venho para a política a partir da minha consciência cristã, de poder fazer com que a política seja vista como um espaço de servir, um espaço do bem, de busca do bem comum. Então, todo o espaço de comunicação, seja o rádio, a televisão, a rede social, o contato direto com o eleitor, a distribuição de material, o carro de som na rua, quando é possível fazer, tudo isso tem que servir para levar a boa informação. Não pode ser para poder fazer agressão. Infelizmente, nós temos convivido, e no último período aí, um período recente nós tivemos no Brasil, o incentivo até pela própria presidência da República, o incentivo a esse enfrentamento, à violência, ao ódio, ao preconceito, à intolerância. Isso levou a política para um lugar muito ruim, muito negativo. Fez, inclusive, com que as pessoas não quisessem participar da política, não quisessem debater mais política, afastou as pessoas da política. Política não é para isso, não é para agressão. É claro que na política tem disputa, então tem opinião diferente, mas eu sou daqueles que defendem a democracia, então eu defendo aqueles que pensam diferente e quero fazer da política o espaço do diálogo, do entendimento, da negociação, da harmonia, sempre buscando os interesses maiores da comunidade. Como o senhor vê a questão da inteligência artificial, que eu acredito que seja a grande novidade em relação às eleições, redes sociais? O uso da inteligência artificial, as pessoas precisam mesmo ficar bem atentas ao que é publicado? Precisa, e eu sou daqueles que sempre defendo o avanço da ciência, né? Sempre defendo e incentivo a ciência avançar nas pesquisas, até para que dê condições para que as pessoas vivam em plenitude a sua cidadania. Agora, todo o avanço da ciência, na maioria das áreas, ele tem o lado positivo, mas às vezes é usado para o lado negativo. Não é que a ciência tem o lado negativo. Às vezes o ser humano é que usa para o lado negativo. Então, a inteligência artificial, ela é fundamental, importante, ajuda a agilizar muitas coisas, criar cenários. Agora, tem gente que usa isso para se aproveitar, para atacar, ou para se aproveitar, desviar ou manipular informações. Aí é por isso que a comunidade precisa estar muito atenta a essa situação para saber o que é verdade, o que não é. Hoje o grande desafio da comunicação é essa. E aqui, mais uma vez, eu parabenizo aqui a Difusora FM, que eu sou testemunha do trabalho de vocês ao longo dos anos, décadas de trabalho, porque vocês sempre trabalharam nessa visão de poder garantir a boa informação. E nos dias de hoje isso é fundamental.
O senhor comentou em relação à eleição estadual. Como o senhor vê hoje o presidente Lula? Ele está em busca aí do 5º mandato, né? O senhor vê um certo desgaste na imagem do presidente? O senhor acredita que ainda pode se eleger? Como o senhor vê a situação do presidente Lula? É natural que na política todas as pessoas elas tenham aí momentos que podem influenciar para o desgaste, mas também que podem influenciar para aumentar a sua credibilidade. Eu vejo que o presidente Lula hoje está num excelente momento. Ele chegou em 2023 mais uma vez para um mandato, 3 anos e meio de governo, e eu avalio que ele cumpriu um papel muito importante na política nacional, que foi jogar uma água fria naquela fervura que estava a política nacional com o governo anterior. Tudo era crítica, tudo era enfrentamento, tudo era tentar atacar as pessoas, fez com que as pessoas nem na rua não quisessem nem colocar um adesivo num carro, não queria se manifestar com medo de ser agredido ou que se tirasse satisfação. O presidente Lula veio com o seu jeito de ser, de governar, jogou uma água fria na política, abriu o diálogo com aqueles que pensam diferente, conseguiu retomar políticas públicas importantes na área da educação, na área da saúde, na área da assistência social, na infraestrutura, e com isso ele criou não apenas as condições da política ser vista de maneira mais respeitosa, mas também criou as condições para servir os municípios. O presidente Lula, e eu tenho ouvido isso de muitos prefeitos espalhados pelo estado de Goiás todo, onde eu ando, as pessoas falam, olha, aqui, independente de partido político, independente de questão de disputa eleitoral, uma coisa nós temos que reconhecer: o governo do presidente Lula é um governo municipalista, ele atende aos municípios, e os prefeitos ainda citam. Veja você, no governo federal anterior, qual obra chegou do governo federal para o município? Nenhuma. E agora, várias obras estão sendo colocadas nos municípios justamente por esse olhar municipalista do presidente Lula. Então isso sou eu que digo, são os prefeitos, vereadores espalhados pelo estado, que mesmo às vezes não sendo do lado do presidente Lula, admitem essa situação. Então a minha avaliação é que o presidente Lula chega a esse processo eleitoral com todas as condições da sua reeleição e com a folga maior, com a vantagem maior do que a que ele teve na eleição passada. 7h55, se você procura uma opção saudável, saborosa e com ótimas promoções, vale a pena conhecer o Suco Bagaço no Jataí Shopping. São sucos naturais preparados na hora, uma grande variedade de sabores como cacau, uva, cupuaçu, tamarindo, graviola e outros, além de vitaminas com frutas e opções com açaí. E o melhor são as promoções. Das 10 às 11h30 da manhã, você compra um suco e leva outro de graça do mesmo sabor para retirar na loja. De segunda a sexta, a partir das 15h30, tem sucos especiais por apenas R$ 9,99, também para retirar na loja. Além disso, tem suco verde, combos com tostex, wraps e saladas. Ideais para quem quer comer bem, uma ótima escolha para quem busca qualidade, saúde e muito sabor. Suco Bagaço no Jataí Shopping, natural de verdade. Estamos no iFood, os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp 649-9647-1875. Deputado, eu tenho mais 2 perguntas, né? Nós temos aqui ainda 8 minutos. Queria saber do senhor como fazer as pessoas se interessarem pela política. Como o senhor tem passado isso para os eleitores, para a população, para que eles vão às urnas, que eles possam votar? Muita gente descrente da política. Como fazer as pessoas se interessarem pela política e acreditarem nos políticos? Você tem toda a razão. Eu ando o estado de Goiás todo e eu sinto essa realidade do descrédito da política, o descrédito dos políticos. E esse descrédito não é por acaso. É porque a maneira de se fazer política, né, e que independente de partido político, tem pessoas que fazem com seriedade, às vezes pessoas não, mas a maneira de se fazer política às vezes leva o povo a ficar descrente. É a política da mentira, da enganação, da demagogia, da busca do interesse pessoal, da compra de votos na época da eleição. Isso vai fazendo com que as pessoas vejam, vai descrençando e chega no ponto que você disse aí: eu não vou votar em ninguém. Nessa eleição, político nenhum ganha meu voto. O que eu tenho dito para essas pessoas? Eu falo, olha, a democracia é isso, você tem todo o direito de fazer a sua escolha para um lado ou para o outro, ou até a escolha de não votar e de não participar da eleição. Mas você precisa saber de uma coisa: a sua escolha também tem consequência.
Porque se você, na hora de escolher, na hora de votar, você não cumpre o seu papel, depois nem cobrar você pode. Porque você foi omisso na hora de fazer a escolha. E com um detalhe, se você, mas eu não vou fazer política, eu não vou mexer com isso. Pois é, tudo bem, você tem o direito de não participar da política. Mas se você não participa, alguém participa no seu lugar. E às vezes aquele que vai participar no seu lugar vai participar contra os seus interesses e contra as suas necessidades. Então eu sempre oriento as pessoas o seguinte, tudo que nós temos crítica, que a gente vê que tem que melhorar, nós temos que dar a nossa contribuição. Foi assim que eu cheguei na política. Eu disse aqui para vocês, eu cheguei através do trabalho da igreja e entrei no trabalho da política com a missão de poder dar o meu testemunho de vida, de poder ajudar a melhorar a qualidade da política. E eu tento fazer isso até hoje. Então eu falo isso para os eleitores. A melhor maneira de nós contribuirmos para que a política melhore não é só fazendo a crítica, é indo para dentro, participando, ajudando a escolher os melhores representantes. E como combater a corrupção, deputado? A corrupção está presente, infelizmente, em todas as escalas, em todos os setores, inclusive na política. Como combater esse mal? A política, na verdade, essa é uma coisa que as pessoas falam, é um absurdo o que está acontecendo lá na política. Aí o pessoal olha lá para o Congresso Nacional, olha o absurdo que acontece, aí cita alguns fatos. Eu costumo dizer o seguinte, os políticos que estão no exercício do seu mandato, por exemplo, lá no Congresso Nacional, eles não vêm de Marte, eles não vêm de Vênus, eles saem de onde? Do meio da comunidade. Então a corrupção que existe na política, ela vem da nossa sociedade. Então nós não temos como combater a política a não ser através da formação, né, dos princípios, dos critérios. Isso vem na família, na escola, no dia a dia, na sociedade, para nós formarmos cidadãos e cidadãs que, independente de onde eles estejam, eles possam exercer a sua tarefa, seja na igreja, seja na escola, seja na área da saúde, mas exercer a sua profissão de maneira digna, né? Eu costumo dizer o seguinte, igreja, que é feita para ser santa. Volta e meia a gente encontra alguma coisa que há uma desavença e há alguma crítica. Imagina política, onde existe disputa de poder. Aí a gente não quer que tenha a corrupção, mas nós temos que trabalhar para que ela não aconteça. Então isso precisa ser trabalhado nas diversas fases da formação do ser humano. 8h em ponto, deputado federal Rubens Ottoni, deputado federal, candidato à reeleição pelo PT. Agradeço a presença do senhor aqui no Jornal das 7, em nome de todos aqui da Difusora FM, de toda a nossa direção. E queria deixar agora esses 3 minutos, né, para as considerações finais do senhor. Que recado o senhor deixa para o eleitor que nos acompanha? Primeiro eu quero agradecer a vocês e parabenizá-los por essa iniciativa de dar esse espaço democrático. Isso serve à comunidade. Deixar um abraço aqui a todos aqueles que nos acompanham, a toda a comunidade de Jataí, o nosso carinho, o nosso respeito, independente de posição política, independente de ser do lado de cá ou do lado de lá, independente de já ter escolhido ou não o seu candidato, o nosso respeito, a nossa consideração e o nosso incentivo. Nossos cumprimentos aqui às nossas lideranças do Partido dos Trabalhadores no município de Jataí, que tem cumprido um papel muito importante. Aqui o nosso abraço a toda a direção aí do Sindicep, onde eu vou participar agora da Assembleia, que eles têm aqui regional, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado de Goiás, eles estarão aqui hoje para essa Assembleia. Um grande abraço aí também para a nossa Universidade Federal de Jataí, para o Instituto Federal, que cumpre esse papel tão importante. E aqui deixar o meu propósito, o meu desejo sincero de poder fazer do espaço político do nosso mandato um espaço de servir as pessoas, um espaço de ajudar a comunidade. E nesse trabalho integrado aqui com a deputada Bia de Lima, que é a representante nossa aqui do Partido dos Trabalhadores, aqui também no município, nos representa na Assembleia Legislativa, poder fazer esse trabalho integrado, recebendo as sugestões e aquilo que seja de demanda em Brasília, do trabalho em Brasília, poder ajudar Jataí e toda a região. Um grande abraço a vocês, muito obrigado pela oportunidade. Se o senhor quiser aproveitar, tem ainda 1 minuto e meio, quer aproveitar, deputado? Não, eu quero aqui com vocês
aproveitando a gentileza de vocês de nos dar esse espaço. Eu estou sentindo a sua preocupação de ser democrático, porque depois virão outros candidatos, e de ser justo nesse propósito, dizer aqui a vocês que eu estou convencido que este ano, como ano eleitoral, ele tem todas as condições de cumprir um papel de cidadania, de fazer com que nós tenhamos uma campanha alegre, uma campanha democrática, uma campanha limpa, uma campanha onde haja o respeito no diálogo entre aqueles que disputam, e que a escolha do eleitor ela se afirme no dia da eleição de maneira e seja respeitada, né? Isso é muito importante. A democracia é o direito do voto, mas também é a oportunidade de ser respeitado. O resultado da eleição precisa ser respeitado. Um abraço a vocês. Obrigado, então, deputado federal Rubens Ottoni.